Estamos aqui para mais uma revisão das apostilas, né, do Botânica para Desesperados, porque nós todos estamos desesperados, com todos os contextos possíveis. E na apostila 2 a gente tratou basicamente tecidos adultos, raiz, caule, folha e flor, mais ou menos, que a gente passou bem rápido por flor, que a gente vai ver bem melhor quando a gente for trabalhar com angiospermas, tá? Então vamos para a primeira questão, tá? Perdão por elas estarem já feitas, porque eu escaneei da apostila que eu usei, tá? Mas enfim. Um professor mostrou aos alunos a foto de um tecido vegetal retirado de uma castanheira que apresentava como características marcantes núcleo volumoso, paredes celulares delgadas, ou seja, finas, e elevada quantidade de células em divisão celular. Quando a gente pensa em divisão celular, a gente já pensa em se está tendo uma quantidade grande de divisão celular, a gente pode estar falando de meristema, a chance é muito alta. Que é a alternativa A, que é da região subapical da raiz, né? Lembra, ápice da raiz, ápice do caule, meristema primário, tá? O ápice enfim, meristema primário é responsável pelo crescimento em altura, tá? B, do superpresente no tronco. Primeiro que o tronco é célula morta. Ele não vai estar dividindo, ele não está morto, acabou, morreu. C, dos traqueídeos condutores de seiva. Não, porque eles não estão em intensa divisão celular e as paredes celulares deles não são delgadas, são paredes mais grossas para comportar a pressão. D, do esclerênquima dos galhos, lembrando que o esclerênquima é um tecido majoritariamente morto, não é morto assim 100%, mas ele é majoritariamente morto. E da então, tipo, não poderia ser, porque eu preciso ter um tecido vivo para ter divisão celular. E da epiderme de uma folha. A epiderme, ela tem uma camada delgada, tipo, ela é uma camada delgada, mas ela não tá em uma constante divisão celular nem nada. E ela não tem um núcleo tão volumoso, tá? Então, alternativa A. A2. Qual das figuras abaixo representa as células de um tecido embrionário vegetal? Aqui a gente já pode pegar como exemplo A1, A1A. Então, são células, uma parede mais delgada, tem um núcleo volumoso, digamos assim, e aqui a gente tem como, como é que eu posso dizer? A gente tem como inferir que ela está em divisão celular. Aqui a gente tem uma parede mais grossa e tudo mais, aqui tem um núcleo mais lateral, então, tipo, para ela estar em tecido embrionário, precisaria ter mais núcleos e tudo mais. Isso aqui é uma célula normal, só uma célula, tá? 3. O esquema a seguir representa um corte transversal de uma folha. Então, eu peguei a folha estava assim, ó. Assim, eu passei a faca assim na folha. Lembrando que não é só passar a faca na folha, claro. Mas, assim, é como se eu tivesse feito isso. Peguei e passei a faca, mas um corte super fino. Então, ele quer que a gente. Aqui a gente tem as regiões, e ele quer que a gente fale onde que acontece fotossíntese. Pois bem, então vamos identificar epiderme, tá? Que a gente pode ter uma cutícula mais para cima, mas isso aqui é epiderme. O 2, parênquima palissádico, tá? 3, parênquima lacunoso. E 4, estômato. A questão é, os parênquimas, eles têm função de fotossíntese. Tipo, a maioria deles, aqui a gente tá vendo, eles são verdinhos e tudo mais. Não que o resto do desenho não seja, mas eles são verdinhos, eles têm essas bolinhas que a gente pode até inferir, podem ser tipo grânulos que vão ajudar na fotossíntese, mas eles têm como uma das funções auxiliar na fotossíntese, o palissádico principalmente. A 1 não é. Por quê? Porque a gente está falando de epiderme. A epiderme não vai ser responsável não vai realizar a fotossíntese. Então, veja bem, aí a gente já tira A, não é A1, não é só A1. Isso aqui, inclusive, a 4, são os estômatos. Os estômatos são, assim, as células principais para a realização da fotossíntese, entendeu? Que ele tem a clorofila e tudo mais na sua região, então isso possibilita que haja a fotossíntese, tá? Então, inclusive clorofila, esses pontinhos verdes, que eu esqueci o nome, né, gente? Mas errar é humano. Errar não, esquecer é humano, né? Errar também, mas, né? Enfim. Então, 2 parênquimas, 2 e 3, parênquima palissádico e lacunoso, e 4 estômato. Não é só na 3, não é só no parênquima lacunoso, porque o parênquima palissádico também já faz parte. Então, a gente poderia ir até por exclusão, tá? Ainda mais que essa questão é uma questão um pouco fácil, se a gente for analisar pelo lápis, porque se a gente soubesse que o estômato
tem clorofila ali nos seus arredores, a gente já poderia matar essa questão. 4, é uma questão que ela é um pouco, não é que ela é chata, mas inclusive tá radioativa como é que pode dizer, essa imagem, mas é o que eu consegui, gente, foi o que eu consegui, perdão. Mas enfim, ó. 4. A figura a seguir representa 3 tipos de tecidos vegetais que, pelas características morfológicas e estruturais das suas células, são de A para C, respectivamente. O B poderia dar um pouco de problema, porque você olha, meu, o que é esse monte de tubo? Então a gente vai fazendo uma exclusão pela A e pela C. A gente vê claramente que é epiderme, porque ela é uma camada delgada, tem aqui o seu vácuo, tem o seu núcleozinho, tá tranquila. E a C, a gente sabe que é parênquima palissádico, porque só o parênquima palissádico, até agora, que a gente viu, tem essa estrutura, tá? Então, a gente ia eliminar a suber. Isso aqui não é suber, pelo amor de Deus. O suber seria uma camada morta e tudo mais, ali o tronco. Pode ser a B, epiderme. É epiderme e tudo mais. Deixa eu ver. Que no caso é a certa, mas enfim. Aí a C fala que pode ser colênquima. Colênquima é um tecido que vai estar junto com o esclerênquima e com o parênquima, e ele tem uma função de sustentação ali, de preenchimento, tá no tecido fundamental. Isso aqui não parece, isso aqui não tem forma de colênquima, isso aqui é caracteristicamente uma epiderme, tá? Não é suber, e aí sobra o quê? A B e a E. O C é parênquima palissádico, que ainda assim tem as duas iguais. Aí a gente desempata na do meio. Aí fala, ou isso é esclerênquima, ou isso é suber. Suber, a gente chuta que não, porque primeiro que suber a gente está falando de tronco, então teria uma coisa muito próxima de madeira. Isso aqui são células esclerenquimáticas que servem para quê? Sustentação. Então vocês estão vendo que elas estão rigidazinhas, assim, elas estão tipo formando um peixezinho, querendo ou não. E esse peixe ele tá consistente até, elas não estão assim, tipo, elas não estão envergando nem nada. Então, isso é o esclerênquima. Aí a pergunta que é, que vocês podem me fazer, Carol, como que eu faço para descobrir qual é qual? Eu não sei, meu Deus, o que eu faço? O que acontece? É uma questão muito de decorar como isso pode aparecer. Por exemplo, aqui a gente já matou a A e a C. E a B a gente vai até um pouco pela lógica, sabe? Mas é uma questão muito decoreba, porque botânica, para essa parte estrutural, ela é super visualização, assim, tá? Então a epiderme a gente vê dessa forma, tanto que aqui a epiderme a gente já vê desse jeitinho. E tanto a epiderme quanto o parênquima palissádico, inclusive, que a gente já pode tirar para outra questão, tá? É muita questão sobre decorar como aquilo pode aparecer. Então o parênquima palissádico ele vai aparecer dessa forma. A epiderme vai aparecer dessa. 5. A cortiça utilizada normalmente na vedação de recipiente é extraída de árvores ricas em. Lembrando, quando a gente fala de cortiça, é a mesma coisa que suber. Então a gente está falando de madeira. Liber e lenho são xilema e floema. Parênquima erífero é uma estrutura interna da planta. E esclerênquima é um tecido de sustentação. Então, a cortiça é sinônimo de suber, tá? Isso é uma coisa assim, vocês podem guardar no coração de vocês. Pode ser um novo mantra também. Cortiça igual suber. 6. Quais as alternativas a seguir mostram a relação correta entre os tecidos vegetais e suas respectivas funções? O que é o suber? O que é o suber não? Qual é a relação entre suber, meristemas, colênquima e xilema com essas coisas aqui? Primeiro, crescimento vegetal. Quem é que auxilia no crescimento vegetal? Meristemas. Pô, meristemas ali que não cresce. Lembra do meristema do ápice da raiz e do ápice do caule. O meristema vai fazer mitose e isso vai proporcionar um crescimento tanto em altura quanto em espessura. Lembrando que em espessura, eu vou falar de novo, eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo, que só dicotiledônia apresenta esse crescimento lateral, esse crescimento em espessura e tem a formação de tronco. Monocotiledônia não forma tronco nem nada, tá? Pois bem, 2 então matamos, meristemas. Aí a gente tem o quê? Transporte de seiva mineral. Nosso querido xilema. Xilema é o vaso ali condutor de seiva bruta, que é o que? Água e sais minerais, também chamada de seiva mineral.
E aí a terceira, proteção. Quem é que vai fazer a proteção? Lembra que o suber é aquela casca, né, de células mortas e tudo mais, que vai auxiliar na manutenção da planta enquanto uma coisa dura, enfim, sei lá como posso dizer isso, mas ela vai ajudar também na proteção contra, tanto que esse tronco, ele pode ter lignina, que vai ajudar na impermeabilização da estrutura, tá bom? E a gente sobra aqui por exclusão, até se a gente quisesse fazer, a última que é a sustentação, e a gente pode falar então, que a gente pode correlacionar com o colênquima, lembrando que colênquima, esclerênquima e xilema. Colênquima, esclerênquima e parênquima são os três tecidos fundamentais, tecidos adultos, tá? Enfim, tecidos adultos de planta, responsáveis por preenchimento e sustentação, tá? Aí a 7, ela é um pouco, ela é grande, tá? Ó, a gata aqui. A 7 ela é grande, mas vamos lá. Assim como os animais, os vegetais apresentam diversos tipos de tecidos em sua constituição. Entre os tecidos vegetais, verificam-se os meristemas, primário e secundário, lembrando que o primário é o crescimento em altura e secundário é o crescimento em espessura, com células-tronco pouco diferenciadas. O alto poder proliferativo, promovendo o crescimento das plantas. Tomando como base o meristema secundário, analise a figura a seguir e classifique as legendas quanto à sua nomenclatura e função. Nessa questão, ao invés de a gente fazer uma por uma, eu vou para a questão para certa já, para a gente otimizar um pouco do tempo de vocês, tá? Aí a gente vai começando pela A. A parte mais externa. A parte mais externa é o suber, tá? Lembra que é a parte... Primeiro, vamos lembrar do crescimento secundário. Crescimento secundário, nessa parte, a gente está falando aqui do câmbio da casca. Câmbio da casca é a consideração que a gente faz quando a gente tem o felogênio no meio, e aí para fora ele faz suber e para dentro ele faz feloderme. Sabendo isso e sabendo que o suber é o A, que é a camada mais externa, então a gente tem suber, felogênio em B e feloderme em C, tá? E aí o D, que é o mais central, que é onde passa ali o câmbio vascular. Não só o câmbio vascular, mas enfim, o câmbio em geral, tanto o câmbio da casa quanto o câmbio vascular, tá? Da planta. É uma questão bem chatinha de revestimento, tá? Então a gente, inclusive, pode falar que o suber ele reveste raiz e caule. Que mais? O felogênio ele é um tecido vivo com poder proliferativo, como já diz a questão. Feloderme, parte da periderme constituída por camada de células parenquimáticas originadas por divisão das células do felogênio, lembrando que felogênio dá origem a suber para fora e feloderme para dentro. E o D, câmbio, principal responsável pelo crescimento da planta. Ok. Essa é uma questão mais para a gente saber localizar, tá? E, inclusive, ó, aqui já dava para fazer por exclusão, dava para excluir as duas primeiras, por exemplo, porque ele fala que suber é um tecido vivo. Suber não é um tecido vivo, suber é um tecido morto, tá? Que mais? O câmbio aqui, essa aqui já dá para fazer por exclusão também, a C não é. Por quê? Porque o câmbio, ele é o principal responsável pelo crescimento da planta, pois forma o vaso lenhoso. Quando a gente fala de câmbio, não é só o câmbio vascular. A gente tá falando, aqui nesse caso, a gente está falando de câmbio da casca, tá? E uma outra razão para a gente excluir essa alternativa, essa opção no caso, é que está falando que o suber ele reveste apenas raízes. Só que veja bem, se a gente for analisar uma árvore na rua, uma árvore de grande porte, médio, grande porte, a gente tem que o caule da árvore tem tronco. Tipo, ele é constituído por tronco. Como que o caule é constituído por tronco? E aqui tá falando que é só raiz? Não. E aqui, como é que pode dizer? Aqui, essa também aqui, ela é meio bizarra, que fala que o suber é no tecido morto, ok. Reveste apenas caules. Não reveste apenas caules, ele pode revestir a raiz também. O B, fala que é B, o felogênio do tecido vivo de constituição. Teoricamente, sim, porque ele é um tecido que ele é feito por parênquima e tudo mais, mas não seria bem esse termo. C, fala que a feloderme é um tecido que é originário do suber. Não. O suber, ele vem do felogênio, tá?
E o D, o câmbio principal responsável pelo crescimento da planta ainda assim. 9. Associa os tecidos vegetais da coluna numerada às principais funções da planta e assina a alternativa correta. Floema. Floema, ele é aqui, ó, condução do material proveniente do metabolismo. Então, a gente viu na aula de fotossíntese que a gente tem ali a produção de compostos com carboidratos em geral, e alguns sais, e o floema ajuda a carregar, que o floema é a seiva elaborada. Aqui é 2, colênquima. Colênquima é um tecido de sustentação, tá? 3, periderme, um tecido de revestimento. De revestimento não, opa. Um tecido de revestimento também. É que tanto a periderme quanto a epiderme, mas a periderme ela está relacionada muito mais com o crescimento secundário. Mas ainda assim, tanto a periderme quanto a epiderme, que são tecidos de revestimento. E o parênquima, ele auxilia na fotossíntese. Então, A1 a gente tem que é a B, A2 a gente tem que é a C, A3 a revestimento, A4 também a outro revestimento, e A5 que é a D, fotossíntese, lembrando do parênquima lacunoso e do parênquima palistádico. 10. Mackenzie. A figura representa um sistema utilizado pelos vegetais. Esse sistema serve para, vamos analisar, elementos principais. Placa crivada, elemento de tubo crivado, célula companheira. Você pode nem saber o que é uma placa crivada, mas se você sabe o que é uma célula companheira, você já mata essa questão. Porque pensa, célula companheira é um tipo celular que só tem no floema. O xilema, ele tem lá as traqueídeos, enfim, outras coisas, tá? Então a gente sabe que isso aqui é floema. Logo, conduzir a seiva bruta. Não é para isso que o floema serve. Isso quem conduz a seiva bruta é xilema. A transpiração não é o floema que vai regular a transpiração. C. Conduzir os gases como CO2 durante a fotossíntese? Não. Como isso aqui é floema, a gente está falando de condução de seiva orgânica das folhas até a raiz, porque nós vimos na última aula de fotossíntese que tem uma produção de compostos de carboidrato, enfim, nas folhas, e esse composto é carregado ali pro centro, para a raiz, no caso, para ajudar na nutrição e outras atividades metabólicas. 11. A planta denominada erva de passarinho é uma hemiparasita. Neste caso, o tecido vegetal da árvore hospedeira, onde os elementos nutritivos são absorvidos, é o. Quando a gente fala de hemiparasita, a gente está falando daquela planta que entra mais. Tá? Então, se ela entra mais, ela atinge o xilema. Se ela fosse uma holoparasita, ela atingiria só o floema, que é um pouco mais superficial, entre várias milhões de aspas, mas é que está mais por fora. Então, a gente poderia falar que ela é uma holoparasita igual o cipó chumbo, tá? O exemplo da aula. Então, erva de passarinho, hemiparasita, penetra mais forte, enfim, mais, e aí xilema, tá? 12. Se fizermos uma analogia funcional entre as estruturas de animais e vegetais, podemos afirmar que a pele, os ossos, os vasos sanguíneos e o sangue podem equivaler nas plantas, respectivamente, a primeira pele. Pele é a camada mais externa, tá? Então, pode ser esclerênquima? Não pode ser esclerênquima. Esclerênquima é uma coisa mais interna, que vai servir para sustentação, entendeu? A pele é uma proteção. Então, a gente pode falar que a pele é a periderme aqui, que vai da periderme nas plantas. Aí, os ossos, eles vão auxiliar a gente na sustentação do nosso corpo, na realização de movimento. Então, aqui a gente já tem que não pode ser o estômago. Então, a gente está entre a B e a D. Os vasos sanguíneos são por onde passa o sangue. Então, se o vaso é por onde passa, eu entendo que é um canal. Se for um canal, só pode ser xilema. Ele não pode ser seiva, porque a seiva é o que vai passar dentro do vaso. Então, logo, o xilema é o vaso sanguíneo e a seiva é o sangue que vai passar por esse xilema, tá? 13. Considere a seguinte relação de estruturas que compõem os tecidos condutores vegetais. A gente tem células parenquimáticas, companheiras, fibras, tubos privados e traqueídeos. Das estruturas citadas, são comuns tanto ao floema quanto ao xilema apenas. 1. Células parenquimáticas? Sim, tem células parenquimáticas no xilema e no floema, beleza. 2. Células companheiras?
Não, só tem célula companheira no floema. Então não é a A, não é a B, não é a E e não é a C. Certo? Já eliminamos essas três tamanho entre. Tamanho não, na verdade, a gente já matou essa questão, né? Porque aqui era para ter a 1. Mas vamos continuar. Fibras estão presentes tanto no xilema quanto no floema. Tubos crivados não, que são estruturas características do floema, e as traqueídeas, que são características do xilema, tá? 14. Considere as seguintes plantas: batata, cenoura, mandioca, cebola. São raízes comestíveis apenas. Quem é raiz aqui? Batata não é raiz. Batata é um caule subterrâneo, que a gente também chama de caule tuberoso. Caule tuberoso? Tubérculo. Caule tuberoso não, tubérculo, tá? A cenoura, ela é uma raiz, tá? Que a gente come. Na verdade, a cenoura tem uma historiazinha não, mas uma curiosidade biológica, que na verdade ela não é raiz e também não é caule. Ela é uma mistura de raiz e caule. A primeira metade dela é caule e a segunda metade é raiz. Legal, né? A mandioca, ela é uma raiz, e a cebola, na verdade, ela é um caule. Só que a gente sabe, assim, tipo, a nível de graduação e tudo mais, que cebola não é caule, cebola é folha. Gente, alho também. Isso me deixa chocada até hoje, mas para fins de vestibular a gente considera a cebola como um caule. Então, a nossa alternativa certa é a C, que fala que 2 e 3 são as raízes comestíveis. 16. Qual, dentre as características de algumas plantas a seguir citadas, é a que mais seguramente indica a situação de parasitismo? A ausência de estômatos? Não, os estômatos eles servem para auxiliar na transpiração. Isso não significa que tipo, não é uma estrutura que poderia verificar parasitismo. B, presença de raiz do tipo austório, que raiz tipo austório é uma raiz parasita. Então ela fica ali ó, na planta. C, ausência de tecidos vasculares. Sem tecido vascular, dependendo do porte da planta, ela não consegue sobreviver. Briófitas não têm tecido vascular, mas elas conseguem sobreviver porque a água e os nutrientes, enfim, eles passam por difusão. E essa difusão, ela é eficiente porque as briófitas são bem pequenininhas. Às vezes assim, enfim, a minha favorita é assim. Mas enfim, D. Presença de raízes adventícias do caule? Não, raízes adventícias são provenientes ali do crescimento lateral, mas isso não fala de parasitismo. E a ausência do sistema radicular? Claro que não, que o sistema radicular ele é importantíssimo para que a planta consiga se desenvolver. Tanto que é o primeiro que aparece. Como que eu vou. Se eu não tenho sistema radicular, não tenho planta. Entendeu, gente? Então só pode ser a B, que é a presença de raiz do tipo austório. 17. A batatinha inglesa é um tipo de modificação do caule. Já comentei ali no último, em algumas das últimas questões, da batata, que a batatinha inglesa é a mesma batata amarelada que a gente come. E ele é um tipo de caule, é um caule do tipo tubérculo, que é um caule subterrâneo, tá? 18 e 19, essa questão eu gosto muito, porque ela é muito característica, tá? Dessa questão que eu sempre bato na tecla com vocês, do feixe vascular e tudo mais. Então, ele fala aqui, o esquema representa um corte transversal, peguei aqui a planta e ó, passei a faca nela, em sua estrutura primária. Então, ele fala, ó, 18. As estruturas numeradas por 1, 2 e 3 são respectivamente. Veja bem, eu sempre bato na tecla com vocês que o floema tá mais para fora, tem câmbio no meio e o xilema tá mais para dentro. Logo, a alternativa é a C, tá? E esses feixes são dispostos ao longo do cilindro vascular. E 19. O esquema representa mais apropriadamente o corte do cilindro central D. Uma raiz de monocotiledônia típica, uma raiz, raiz, raiz. O que eu sempre falo para vocês? Raiz não tem feixe vascular. Não é isso que você vai observar em raiz. Raiz vai estar tudo meio bagunçado assim, meio espaçado. Então, não, isso aqui não é uma raiz. Então, a gente tira A, já tira C, já tira D. Vocês entendem? Porque eu sempre bato na tecla com essa questão da raiz, de ter feixe vascular, de não ter, de ser monocorde, de ser dicote, porque tem questões que são assim, entendeu? Que você saber esse detalhe de que raiz, por exemplo, não tem feixe vascular, ajuda muito. E aí, ó, a alternativa certa é a B, que é um caule de uma dicotiledônia típica, porque lembrando que monocotiledônia, ela tem essas bolinhas aqui, ó,
São bolinhas, tipo, bolotas, na verdade, ao redor do feixe, ao redor do cilindro vascular. Ela não é organizada em feixe. Então, quem é organizado em feixe? Dicotiledôneas do tipo primário, assim. Secundário também, mas aí entra uma outra história, tá? Então, isso aqui é um caule, um corte de um caule de uma dicotiledônea típica. 21. 21 é mais do mesmo, tá? A figura esquemática a seguir representa um corte transversal de caule, cujo crescimento é devido exclusivamente à atividade do meristema apical. Identifique a correspondência sequencial correta. Se a gente fala de meristema apical somente, então a gente está falando de crescimento primário. Então, a gente tem aqui, ó, que... vamos por partes, tá? Quem é um? Vamos lá. O 1 só pode ser a epiderme. Epiderme não, gente. Calma aí, deixa eu achar a correspondência aqui. Um epiderme. Cadê? C, aqui. A epiderme, que ela tá mais externa a tudo, tá? A epiderme, tudo bem. Aí a gente tem depois o que? O córtex. O córtex é essa porção aqui, ó, que fica entre o cilindro vascular e entre a epiderme, tá? Esse córtex. Depois a gente tem o quê? 3, floema. Lembrando, novamente, que o floema sempre fica mais externo. Então, o floema é essa estrutura aqui, tá? A gente já viu também, ó. O floema estava aqui e agora ele passou para cá, tá? Floema, então é a D. E depois a gente tem o quê? Xilema, que é o E, tá? Mais para dentro. E por fim, a gente tem o parênquima, que é essa região aqui mais interna. Não que não tenha parênquima do lado de fora, aqui no córtex, porque o córtex ele é feito de parênquima, tá? Na maior parte das vezes, quase todas, feito de parênquima, tá? Essa é a correspondência que a gente tem. 22. Uma excelente preparação do caule de uma conífera mostrou a existência de 24 anéis primaveris e 24 anéis estivais. Isso permite deduzir que tal planta A deve ter passado 24 períodos de chuva, podendo, pois, ter bem mais que 24 anos de vida. Imagina, gente, passar 24 períodos de chuva é o quê? Morar em São Paulo por um ano, de repente, até um pouco menos. Mas, assim, não é isso. Quando eu falo de anel primaveril e anel estival, eu não estou falando de chuva, eu estou falando de períodos de... Como é que eu posso dizer? Estou falando de períodos das estações do ano. Então, eu estou falando de primavera e estou falando de verão, porque o câmbio, ele não cresce durante... não é que ele não cresce, mas ele tem uma atividade reduzida durante o outono e o inverno. Então, o que acontece? Vamos pensar. Tá falando 24 anéis primaveris e 24 anéis estivais. Isso significa que o quê? Que a planta tem 48 anos? Não, não significa, porque vamos pensar. A gente está trabalhando com estações do ano. Então, todo ano tem uma primavera e um verão. É regra. Regra da vida. Determinada pelo movimento de translação, não é mesmo? A astronomia tá diferente. Então, isso implica em 24 anos, porque ela passou 24 primaveras, 24 verões, como é que pode, bem Instagram, assim, tipo, ai, nossa, hoje eu estou completando 25 primaveras. É isso, é a mesma história, assim, se você pode completar 24 primaveras, a planta também pode completar 24 primaveras. Então, a planta, ela deve ter 24 anos de idade. 23, mais do mesmo, entendeu? Ó, a gente já é a terceira questão que a gente vê aqui. A figura ao lado representa a seção transversal do caule de uma angiosperma, onde se observa a sua estrutura anatômica. Vamos ver aqui, ó, antes da gente olhar o resto da questão, isso aqui, a gente tá vendo feixe vascular. Se a gente vê feixe vascular, isso aqui é dicotiledônia, não monocotiledônia. E se a gente vê feixe também, isso aqui é corte de caule, não é corte de raiz, tá? Então ele quer saber a alternativa incorreta. O que está errado aqui? Aí, o xilema está indicado pela letra C? Sim, o xilema está indicado pela letra C, que é a porção mais interna. B, a região cortical está indicada pela letra B? Sim, está indicada essa parte aqui do córtex, tá? Do cilindro. C, o caule é típico de plantas do grupo de dicotiledôneas? Sim, é típico do grupo de dicote, por conta de ter
por conta de ser um caule, né? E por ter esse feixe vascular. Então, só dicotiledônia tem esse feixe vascular, e esse feixe vascular só existe em caule. Então, se a gente fizesse por exclusão, a gente poderia falar que a incorreta é a E. A periderme, indicada pela letra A, é o tecido de revestimento desse caule. Periderme é um tecido que vai ser responsável por revestimento, mas não tão diretamente em relação a revestir o cilindro vascular, tá? Então a gente tem ainda um periciclo, um endoderme, tá? Não é a periderme propriamente dita, tá? 25 é uma questão que eu gosto muito e ela confunde. É uma questão sacana, tá? Mas vamos lá. 25. Observe o ramo de um vegetal arbóreo muito comum na Península Ibérica e muito utilizado na produção de cortiça. Vamos lá, lembra que cortiça? Suber. Suber, crescimento secundário. Se tem crescimento secundário, a gente está falando de dicotiledônia. Não estamos falando de monocotiledônia, tá? Então, ó, 1. Trata-se de uma dicotiledônia? Sim, trata-se de uma dicotiledônia porque a gente está falando de cortiça, tá? 2. Suas raízes são do tipo axial ou pivotante? Sim, lembrando que as raízes características de dicotiledônia são axial ou pivotante, e raiz de monocotiledônia é do tipo fasciculada, então não tem o eixo central. 3. Os feixes libero-lenhosos estão dispostos irregularmente? Não. Lembra que dicotiledônia tem um feixe super organizado. Então, eu tenho ali meu... É o que a gente viu 3 questões seguidas. Eu tenho aqui o meu corte, eu vou observar assim, eu tenho assim, vários raminhos assim, do feixe, cada um tem um pininho, xilema para dentro, câmbio no meio, floema para fora. Lindo, lindo e super organizado. E quando a gente fala de feixe libero-lenhoso, a gente está falando de xilema e de floema, tá? E 4, o caule desses vegetais não apresenta crescimentos secundários, meristema secundário. Lembrando, meristema secundário faz o quê? Crescimento em espessura. Esse crescimento em espessura possibilita a aparição do suber, que é a cortiça, que vem da onde? Do felogênio. Felogênio, ele divide para fora como suber e ele divide para dentro como feloderme. Isso só acontece em dicotiledônia, não acontece em monocotiledônia, tá? 28. Estamos quase terminando? Não sei. Tubérculos que possuem botões vegetativos, como as batatas inglesas, escamas que acumulam substâncias nutritivas, como as cebolas e cladódios, que apresentam reserva de água, como dos cactos, são, respectivamente, tipo D. Então, a gente tem o quê? Batata inglesa, cebola e cacto. Batata inglesa, a gente já viu que é a batatinha inglesa, um tubérculo, um tipo de raiz, um tipo de caule subterrâneo. Então, é a E, tá? Cebola. A gente tem ali, ó, que essa questão ela foi um pouco contraditória porque ela coloca como certo que cebola é uma folha. É a folha. Mas a cebola, ela, em alguns lugares, ela é dada como o caule e cada lamela da cebola é uma folha. Aí a gente fica sem saber o que acreditar, na verdade, né? Mas cebola, para fins não, na realidade é folha, tá? E cladódio, que é o cacto, é um caule modificado, que é ali um caule suculento, para armazenamento de água, tá? 29. Uma dona de casa prepara uma sopa com água, carne, cenoura, salsinha, batatinha inglesa e sal. Os órgãos vegetais utilizados para a sopa são água não, carne não. Aí a gente tá aqui entre cenoura, salsinha e batatinha inglesa. Batatinha inglesa a gente sabe que é o quê? Que é a nossa nosso caule, nosso tubérculo. Então tem que ter caule. Caule. Fruto, aqui a gente dá para excluir duas, que é a A e a B. Não é feita com fruta essa sopa. A gente não tá falando de fruta aqui por enquanto. Então sobra a C, a D e a E. A cenoura é a raiz, é uma raiz, um tipo de raiz, que a gente já comentou em outra questão, que ela é meio raiz, meio caule, mas isso é só uma curiosidade. Para fim de vestibular, a gente chama ela de raiz. E a salsinha, ela é a folha, tá?
é um tipo de folha, então a alternativa certa só pode ser a C, raiz, folha e caule. A gente não está trabalhando com semente nem com fruto, então não pode ser nenhuma dessas duas. Acabamos, gente, a nossa revisão, graças a Deus, tá? É isso. Beijo, gente.